das instituições eleitorais, né, o discurso da moralidade, tudo já estava presente na política brasileira, que o Bolsonaro foi pegar tudo isso e colocar num nível muito mais intenso, né? Mas por que o governo Bolsonaro teve essas condições de chegar, né, por que o Bolsonaro, a equipe, né, esse grupo, chegou ao poder e conseguiu governar? Não sei se seria exatamente a palavra, não sei se eles governaram até agora, mas assim, pelo menos estar lá e tomar determinadas decisões, ou pelo menos tentar assumir determinadas posições e levar adiante as suas bandeiras, suas pautas, né? O que ajuda a explicar a ascensão e a vitória do Bolsonaro, que, querendo ou não, era uma figura que até o início de 2018 ninguém acreditava muito que poderia vencer as eleições presidenciais, nem sequer os aliados dele. Pouquíssimos aliados do Bolsonaro acreditaram que ele poderia vencer aquelas eleições, tanto que ele teve um problema de conseguir o vice, né? Se vocês se lembrarem, lá em 2018 ele não conseguia. O general Mourão foi o vice de última hora, foi a pessoa que topou, né? Assim, porque muitas pessoas que poderiam ter sido preferiram seguir outros caminhos, porque não vou ser vice de um candidato que não tem chance nenhuma de vencer as eleições. Então, quase ninguém acreditava, né, no início de 2018. Aí ele começou a aparecer nas pesquisas que acabou vencendo. Mas o que ajuda a explicar, então, a vitória do Bolsonaro, o seu governo, para nós compreendermos a nossa conjuntura? Eu acho que a compreensão da nossa conjuntura, para além desse primeiro ponto que eu coloquei, que é, a gente, né, na minha perspectiva, né, a gente tem que considerar o governo Bolsonaro não como um ponto de corte na trajetória da política brasileira, né? O governo Bolsonaro tem muito mais continuidade do que ruptura com relação à política brasileira nos últimos 10 anos, pelo menos, né? Ele é uma continuidade e é a intensificação, né? Ele não é uma ruptura, por mais que a gente considere o Bolsonaro um corpo estranho, até certo ponto, ali na galeria dos presidentes da República, mas que a gente considere ele uma pessoa que nem sequer os aliados acreditavam muito que poderia vencer as eleições, né? Parece que poderia ser essa figura estranha nesse clube, né? Mesmo assim, ele representa muito mais continuidade do que ruptura. Mas por que isso foi possível, né? Quais foram os fatores que levaram à possibilidade do governo Bolsonaro vencer, e principalmente o que é que explica, né, as estratégias e o que explica a dinâmica política brasileira nesses últimos 3 anos e meio, né, e até a nossa conjuntura atualmente. Eu penso que nos últimos 10 anos, aproximadamente, ou menos, né, 2012, 2013 em diante, 2013, vou colocar 2013 porque tem aquele marco histórico relativamente fácil da gente recorrer, que é o junho de 2013, né? Então, colocar ele como um marco 2013, ele é um marco por 2 motivos principais, né? Em primeiro lugar, ali já assinala, até certo ponto, o esgotamento do que se chamava, na época, de lulismo, né? Aquele jeito de fazer política, né? Que, né, o Lula governou 2 vezes, tinha uma aprovação muito alta, e o Lula era um grande conciliador. Continua sendo, né? Agora anunciou o Alckmin como vice, né? Então era aquela perspectiva da política brasileira como uma grande conciliação, né? Então tinha banqueiro, tinha sindicalista, tinha de tudo no governo dele, e ele sempre se gabou disso, né? Então, até certo ponto, embora ele tenha tido esse perfil conciliador, junho de 2013, já né, sob o governo da Dilma, obviamente, foi um ponto de esgotamento de um ciclo político que estava acontecendo, não tanto do ciclo econômico, né, porque o Brasil ainda vai crescer em 2013, 2014, ainda uma certa taxa, de 2014 em diante aqui vai ter, a gente vai ter essa crise pela qual a gente está passando até o presente momento, né, mas tendo esse ciclo de esgotamento político, se vocês acompanharem, se vocês pegarem os dados de avaliação do governo, né, a Dilma tinha ótimo e bom, se você somar o ótimo e bom da Dilma, era 50%, 60%, né? Não era excepcionalmente alto, mas era bom, né? Para ter 50% de ótimo e bom é muito relevante para um governante, né? E se vocês pegarem ali os dados junho de 2013 em diante, despenca, né? Assim, de um mês para o outro cai pela metade a aprovação do governo Dilma, né? Então a gente já assinalava ali que alguma coisa estava acontecendo na sociedade civil, de modo geral, uma certa desconexão da política com relação à sociedade civil. Então, o Bolsonaro se insere nessa brecha aberta essa brecha que foi aberta entre o sistema político e a sociedade civil. Mas por vários motivos houve esse descompasso, tanto é que se milhões de pessoas vão às ruas para colocar as suas pautas, obviamente, é porque elas não se sentem representadas pelos partidos, pelos políticos, pelo presidente, etc, etc. Isso é meio óbvio, né? E o Bolsonaro
foi essa figura que ascendeu dali em diante. Se vocês pegarem a votação do Bolsonaro de 2010 para 2014, deputado federal, né? Ele foi eleito deputado federal, não vou me lembrar agora, mas foi assim, ele duplicou ou triplicou, acho que ele triplicou a votação dele, de 2010 para 2014. Não? Era uma figura conhecida ali, basicamente no Rio de Janeiro, começou a frequentar os programas de humor, etc., como aquela figura pitoresca da política brasileira, e o cara simplesmente triplicou, quadruplicou a votação dele e passou a ver aí uma imensa mobilização espontânea em torno da figura dele, e principalmente como sendo aquela pessoa contra o politicamente correta, e assim por diante. Então, eu acho que esse é um primeiro elemento que nos ajuda a compreender esse descolamento, né, entre o sistema político e a sociedade civil de modo geral. Então, a gente tem, em junho de 2013, a gente tem a sessão do Bolsonaro, a gente tem também todo um conjunto de iniciativas na sociedade civil de tentar renovar a política brasileira a partir, entre aspas, de baixo. Então, nos últimos 10 anos, a gente observa a formação do movimento da Marina Silva, a tentativa da Marina Silva de construir um partido em movimento em torno da rede. A gente observa o Partido Novo também tinha, apesar de ser um partido, um movimento de empresários, conseguiu renovar. Os movimentos cívicos de direita, né, o MBL, Vem Pra Rua. À esquerda, a gente tem também ali uma série de novos tipos de movimentos, né, não necessariamente ligados aos movimentos clássicos, sindicais, etc. Então, houve toda uma tentativa de haver essa renovação. Então, eu acho que um segundo ponto da conjuntura, né, o primeiro era esse ponto relacionado que o Bolsonaro, claro, o governo Bolsonaro, o significado histórico dele é esse, ele intensifica essas tendências. Então, o segundo ponto para a gente compreender a conjuntura é que provavelmente esse ano, e agora a gente está observando isso claramente com essa terceira via patinando, é o esgotamento do ciclo que foi aberto a partir de 2013. Porque se em 2013 a gente teve esse descolamento entre o sistema político e a sociedade civil, e houve uma tentativa de renovação da política brasileira a partir da sociedade civil, o que a gente observa hoje é um fechamento dessa brecha. Tanto é que a gente tem os dois candidatos, né, que estão à frente das pesquisas, que é o Lula, que já foi presidente, uma figura conhecidíssima, e o Bolsonaro, que é o atual presidente. Ou seja, não há espaço para renovação. Né? Ao que tudo indica, 2018, a nossa conjuntura não é uma conjuntura de renovação. É uma conjuntura de voltar o trem para os trilhos, né? Voltar para os eixos. Né? Tanto é que a gente tem o governo Bolsonaro completamente dominado pelo Centrão, né, que é o que há de mais tradicional na política brasileira, e que, sem dúvida nenhuma, era um dos alvos, mesmo não diretos, né, mas sempre foi um dos alvos, lá de junho de 2013 em diante. Né, vocês pegaram o discurso de toda a chamada, todos esses políticos que vieram para renovar a política brasileira, à esquerda ou à direita, todos eles tinham claramente ali um discurso antipolítica tradicional, antipolíticos tradicionais, que é basicamente anti-centrão. Né? Então, o fato de nós estarmos sendo governados pelo centrão, né, não apenas hoje, né, mas já há algum tempo, já é um indicativo do esgotamento desse ciclo que se abriu a partir de 2013. E a tal da terceira via, que muitas pessoas sonham e tentam construir, ela não consegue encontrar espaço justamente por isso, não tem mais espaço para ela, né, a princípio. Claro que durante a campanha eleitoral, né, que vai começar pelo meados do ano, a campanha eleitoral pode mudar tudo. Afinal de contas, lá no início de 2018, ninguém acreditava muito que o Jair Bolsonaro seria eleito, mas ele acabou sendo. Né? Só que a gente não consegue enxergar hoje nenhum óbvio muito óbvio para isso, nem os próprios candidatos, pré-candidatos auto-intitulados de terceira via conseguem se entender. Né? Agora, a União Brasil, com o PSDB, mais esqueci o PSDB, União Brasil e o Podemos vão tentar fazer um anúncio conjunto, né? Especula-se que seja a Simone Tebet com o Eduardo Leite, mas tem o Dória no caminho, também tem o Moro no caminho. Quer dizer, qualquer escolha que for feita ali, não vai haver uma união, provavelmente. Né? Porque se colocar o Dória, o Leite não vai apoiá-lo. Né? Se for o Leite, o Dória vai dizer, fui traído. Né? Como você pode confiar numa pessoa que me traiu? Né? E assim por diante. Né? O Moro é uma pessoa que a classe política, de modo geral, não tolera por motivos óbvios. Assim, não há muito espaço, né, ao que tudo indica, para uma terceira via, e esse é um dos grandes elementos da nossa conjuntura. Né, de nossa conjuntura, ao que tudo indica, está se fechando para a renovação. Acho que isso é um elemento muito claro, como que, pesquisa após pesquisa, a gente vai vendo que o cenário político está congelado, né, o cenário de intenções de votos está congelado, e querendo ou não, por mais que a gente possa colocar no cálculo político, mas que a gente possa considerar que no cálculo político entram outras variáveis, como, né, disponibilidade de tempo na televisão, recursos para
para campanha e assim por diante, né? Por exemplo, União Brasil, que é a fusão do DEM e do PSL, eles estão sentados em um fundo eleitoral que é multimilionário, né? Centenas de milhões de reais, é muito dinheiro que eles têm, né? Mas, provavelmente isso, sem um candidato forte, eles vão acabar pulverizando esse dinheiro entre o candidato a deputado federal, porque, afinal de contas, um dos critérios principais para acesso aos fundos públicos de financiamento de campanha de partidos é a quantidade de votos e de deputados eleitos. Então, obviamente, se você quer manter a sua parte no bolo dos recursos públicos, é muito mais inteligente você investir na reeleição de deputados federais ou na eleição de novos deputados federais do que de presidente da República, sabendo que é muito difícil romper a polaridade, a polarização Lula-Bolsonaro. Então, acho que esse é o primeiro elemento da conjuntura, e o Bolsonaro, é claro, já não é mais um elemento de renovação. Quem votar nele vai votar porque acredita nele, porque achou que o governo dele, de alguma forma, foi suficiente. Não dá para falar mais que a nossa eleição será uma eleição de renovação. Essa não é um ano de renovação, né? A renovação com o Lula e Bolsonaro não é renovação, né? E não há muitos nomes novos, né? Que fazer aqui, que poderiam ser considerados como renovação. Paralelamente a isso, eu acho que um outro elemento muito importante da nossa conjuntura, e que eu acho que no curto prazo não vai mudar, é difícil mudar no curto prazo, talvez no médio prazo, porque isso já vem de muitos anos, é a perda de protagonismo do poder executivo no Brasil. Isso é muito claro. Da Dilma em diante, claramente, o poder legislativo no Brasil, principalmente a Câmara de Deputados Federais, mas não menos o Senado, eles vêm ganhando crescentemente, né, ou eles acumularam. Vamos colocar 2014 para cá, né? De 2014 para cá, pelo menos, eles ganharam e vêm ganhando um protagonismo como nunca antes na história, vamos usar frase, como nunca antes na história recente do Brasil. E isso é interessante porque é um resultado não antecipado, ou um resultado que acho que ninguém, ou a maioria das pessoas, não esperaria de junho de 2013, né? Porque um dos impactos imediatos do junho de 2013, qual foi? Enfraqueceu o governo Dilma. Isso é claro, né? Se pegasse todas as pesquisas de popularidade, etc., né? E mesmo a campanha de 2014 que ela venceu, mas ela venceu em 2014. Venceu uma margem muito apertada e com base numa campanha pesada, né? Pesada de ataques, etc., né? Assim por diante. E também porque o adversário dela, né? Você pensava, mas a Dilma venceu em 2014. Ela venceu porque, claro, o PT fez uma campanha super suja em 2014 e, ao mesmo tempo, o Aécio Neves perdeu no estado dele, né? Esse é um elemento muito interessante porque onde ele foi eleito governador, reeleito e reeleito, com uma votação expressiva lá nos anos 2000 como governador, ele perdeu para Dilma em Minas Gerais, que era o estado dele. Se ele tivesse ganho em Minas Gerais, ele teria vencido, provavelmente teria vencido as eleições de 2014. Então, assim, pode-se dizer que a Dilma ganhou, talvez o Aécio tenha mais perdido do que a Dilma tenha ganhado. A gente pode fazer, talvez, essa análise. Mas, em todo caso, o que me interessa aqui houve uma perda de protagonismo do Poder Executivo na política nacional e isso foi resultado do crescimento da maior concentração de recursos, e quando eu digo recursos, não estou falando apenas de dinheiro, mas de recursos institucionais em torno do Congresso Nacional Brasileiro. E isso foi, até certo ponto, um resultado não antecipado, não esperado de junho de 2013. Junho de 2013 enfraquece um governo, só que esse enfraquecimento do governo não é apenas o enfraquecimento de um governo específico, ele começa a enfraquecer a própria estrutura estatal, né, em torno do Poder Executivo. E isso foi, então, resultado tanto do enfraquecimento relativo do governo Dilma, quanto da ascensão de figuras no legislativo muito fortes, a começar pelo Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha tinha essa pretensão, digamos assim, imperial, essa visão imperial das relações entre executivo e legislativo, né? Vocês devem se lembrar, né? Há vários e vários relatos como que o Eduardo Cunha era um negociador muito habilidoso, porém, ele era uma pessoa, digamos, difícil de ser satisfeita. Isso é uma várias pessoas caracterizam isso. Ele sempre queria mais poder, mais recursos. Então, era do perfil dele digamos assim, esse perfil mais imperial de acumular tanto poder quanto possível. Ele tinha consciência que jamais seria presidente da República, né? Não tinha esse perfil, não tinha essa capacidade, mas dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara de Deputados Federais, ele era um imperador, né? Ele era uma pessoa muito, muito forte e que só caiu quando já não havia mais condições de sustentá-lo lá. Né? Tanto é que ele voltou, vai disputar agora, a tudo indica que vai disputar de novo uma vaga lá na Câmara. Né? E posteriormente a gente tem lá o Rodrigo Maia, que não tinha esse perfil imperialista, né? Imperial, não imperialista, mas imperial do Eduardo Cunha, mas foi o primeiro presidente da Câmara de Deputados que
conseguiu ter praticamente 3 mandatos, né? O que mostra que, mesmo que ele não tivesse aquele mesmo perfil, digamos, mais combativo, né, do Eduardo Cunha, sem dúvida nenhuma, ele conseguiu se articular ali e, obviamente, que se ele obteve, né, ele completou o mandato do Eduardo Cunha, depois foi eleito e reeleito, ainda quase, ele só não conseguiu um terceiro mandato porque o governo Bolsonaro jogou muito contra ele e tal, mas se ele tivesse apoio do governo, se ele tivesse construído pontos com o governo Bolsonaro, muito provavelmente ele seria novamente o presidente da Câmara de Deputados. Agora, por que o Rodrigo Maia conseguiu permanecer tanto tempo, né, isso é uma coisa muito excepcional, como presidente da Câmara? Não é porque ele somente foi um político habilidoso, mas porque ele conseguiu, com certeza, responder às expectativas e às promessas que ele fez para os deputados, porque, afinal de contas, se ele foi eleito e reeleito, é porque ele fez promessas e cumpriu parte dessas promessas. Agora, para ele cumprir essas promessas, obviamente que ele tinha que fortalecer a Câmara de Deputados Federais, com recursos, com capacidade de ação, com capacidade de iniciativa. Uma coisa está ligada à outra. Ninguém consegue se reeleger sucessivamente, tendo adversários tão fortes, sem consolidar um apoio junto à maioria, ou pelo menos a uma parcela significativa ali daqueles atores políticos. E a única maneira dele fazer isso é tendo capacidade de distribuir recursos e capacidade de iniciativa para esses deputados, ou seja, fortalecendo o conjunto da Câmara de Deputados Federais. Agora vem o Arthur Lira, que é o ápice desse processo também, em certa medida, o Arthur Lira, Ciro Nogueira, etc., os líderes do Centrão que tomam conta na Câmara de Deputados, e são, sem dúvida nenhuma, as pessoas que nos governam hoje. Hoje, no Brasil, se a gente fosse fazer uma caracterização não constitucional, não que está escrito na Constituição, a gente fosse caracterizar o sistema político brasileiro hoje, do ponto de vista de como ele funciona efetivamente, nós hoje somos um governo parlamentarista. Todas as características do ponto de vista da relação entre executivo e legislativo, elas são claramente parlamentaristas, porque a gente tem um governo que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele é decorativo, né? Antes de vir lá o Temer, que era decorativo, reclamava que era decorativo, a gente tem um presidente decorativo, quem efetivamente governa, quem nomeia ministro, quem cuida do orçamento, etc., é basicamente o Centrão, Ciro Nogueira, Arthur Lira e as pessoas de todo o PP, né, Partido Progressista, mas os outros aliados também, né? Tanto é que, se vocês observarem nos últimos anos, o Paulo Guedes, ele não apenas sumiu praticamente do noticiário, mas a Câmara de Deputados, ela restringiu, tanto a Câmara de Deputados quanto o Ciro Nogueira, que é o homem forte do governo atualmente, eles restringiram a ação do Ministério da Economia, né? Antes do Ministério da Economia, quando foi criado o Ministério da Economia, ele fundiu lá planejamento, trabalho, antiga fazenda, etc. Então, um super ministério que aparentemente tinha muito poder. Se a gente observar o que o Paulo Guedes hoje faz, ele faz pouquíssimas coisas, ele não tem mais capacidade de iniciativa, institucional mesmo, né? Vários órgãos, várias normas, várias leis não, mas várias iniciativas que antes pertenciam ao Ministério da Economia, hoje estão nas mãos da Casa Civil, na Secretaria de Governo, ou até mesmo junto ao próprio Congresso Nacional, né? Então, não é só a pessoa do Paulo Guedes, não estou me referindo à pessoa do Paulo Guedes, né? Ele continua mesmo o mesmo economista, né? Mas do ponto de vista institucional, a gente analisar os atos normativos e a reestruturação lenta, a reestruturação não houve nenhuma grande reforma ministerial recentemente no governo Bolsonaro. Mas se vocês forem vendo o saldo acumulado das pequenas decisões, das mudanças das regras no orçamento na Câmara de Deputados, as pequenas mudanças de um órgão que antes era ligado ao Ministério que era ligado à economia, não é mais, ou pessoas que haviam sido indicadas pelo Paulo Guedes, mas que hoje já não estão mais no governo. Se vocês pegarem a equipe inicial do Paulo Guedes aqui, ficou hoje quase ninguém, né? Então, do ponto de vista prático, não do ponto de vista constitucional, né, mas do ponto de vista prático, o nosso governo hoje é um governo em que a maioria que existe no parlamento, né, a gente não tem parlamento, mas assim, a maioria no Congresso Nacional, essa maioria indica ministros, né? Então você tem lá o homem forte do governo, que é o Ciro Nogueira, mas ao longo do primeiro e do segundo escalão, existe ali uma série de outras pessoas cuja confiança, né, cuja permanência no cargo depende não da confiança do presidente da República, mas sim da confiança do Centrão. Isso é parlamentarismo. É um governo em que os cargos do Poder Executivo são ocupados e em que as pessoas que ocupam esses cargos permanecem nesses cargos enquanto houver confiança por parte do Legislativo, isso é parlamentarismo. Isso não é presidencialismo. O presidencialismo que a gente tem é o inverso, né? O ministro permanece lá enquanto o presidente da República, que é o chefe, né, do Poder Executivo, tem confiança no trabalho
daquela pessoa. Isso não acontece hoje, né? Com exceção ali, talvez, agora a educação está com essa crise toda aí, né? Porque era um homem mais de confiança do Bolsonaro, mas também era muito ligado ao Centrão, mas o Centrão está indo em direção ao Ministério da Educação agora, né? Mas vários outros setores já estão cuidados pelo Centrão. Então, esse é um elemento muito importante da nossa conjuntura que nos ajuda a explicar por que é que o Bolsonaro não sofre impeachment. Muitas pessoas mas o Bolsonaro fez tanta coisa errada, né? Há tantas coisas que poderiam servir de acusação para ele, a gestão da pandemia, agora esse escândalo no MEC, que eles estão tentando, né, abafar e tudo mais. Por que é que não prospera o pedido de impeachment contra o governo Bolsonaro? Porque, na verdade, não existe um governo Bolsonaro, o que existe é um governo do Centrão, governo do PP, do PSL, o antigo PSL, agora o PSL não existe mais, mas assim, um governo do PP, um governo do Centrão. Né? Então não existe governo Bolsonaro, existe um governo do Centrão, e se o Centrão forma a maioria, ou tem capacidade de formar a maioria no Congresso Nacional, é meio paradoxal acreditar, ou digamos assim, ingenuidade acreditar que a maioria dos deputados e senadores vai abrir um processo para destituir o governo no qual eles mesmos estão. Né? Então, não faz muito sentido o governo abrir um processo contra si próprio, porque o governo está no legislativo, o governo não está no poder executivo. Né? Então, o que explica a não... aliás, nem se fala mais impeachment, né? Mas quando se fala impeachment, por que não prosperava? Porque, obviamente, o governo não é o governo Bolsonaro. Destituir o Bolsonaro não é destituir o governo Bolsonaro, né? Mas é fazer todo esse arranjo que foi construído em torno e pelo Centrão. Né? Se vocês devem estar acompanhando a dificuldade que está de colher as assinaturas para abrir a CPI do MEC, né? Porque o Centrão, a gente não quer se expor. Né? Aquilo ali tem cara, tem cheiro, né? Porque o que veio à tona foi o esquema dos pastores, né? Lá da Barra de Ouro, etc. Mas ali no MEC, é o que tudo indica, você tem o dedo do Arthur Lira, né? Já feitas em torno do Arthur Lira, e uma série de outras pessoas do Centrão também. Então o Centrão não vai querer uma CPI, porque a questão não são os pastores. Eles não querem proteger lá os pastores, o Milton Ribeiro, né? Eles estão nem aí para essas pessoas, né? Muito provavelmente eles estão querendo se autoproteger, né? Muito provavelmente. Então, acho que esse é o segundo elemento que é fundamental para a gente compreender a nossa conjuntura, né? A nossa conjuntura é uma conjuntura de parlamentarização da nossa política. Nós somos governados pelo Congresso Nacional. Daí a existência de discussões, né? O Arthur Lira criou, deve fazer mais ou menos um mês, não lembro agora exatamente quando, uma comissão especial para discutir o semipresidencialismo no Brasil. Né? Vocês devem ter visto isso também. Né? Exatamente porque a preocupação, cara, pegar o discurso do Arthur Lira, é para acabar com as crises, para tentar encontrar uma fórmula institucional que impeça ou que ajude a prever melhor ou a impedir, né, a precaver o sistema político brasileiro dessas crises pelas quais o Brasil passou nos últimos anos, a impeachment e etc, etc, etc. Né? Então, a ideia seria justamente sacramentar isso que já é prático. Né? A ideia é essa, é sacramentar esse sistema no qual o chefe do Poder Executivo não tem mais tanto força. Né? E percebam que, por essa descrição que eu acabei de fazer, né, se a minha descrição for válida, o que o Arthur Lira está propondo é sacramentar o que existe. Ele não está propondo fazer uma reforma política para fazer algo novo, para implementar um sistema novo. O que o Arthur Lira claramente quer é consolidar o que já existe, independentemente de quem vai ser o próximo presidente. Porque quem for o próximo presidente, seja o Bolsonaro, seja o Lula, se for o Bolsonaro, o esquema vai continuar, né? A mesma configuração de relação de força. Provavelmente o Arthur Lira vai ser reeleito, provavelmente o Pacheco vai ser reeleito. Quer dizer, não vai haver mudanças significativas nessa configuração. Mas se entra o Lula é aquela figura concentradora de poder, sempre foi. Né? Ele, o grupo dele, né, assim, lá dos anos 90 em diante, quando eles dominaram o PT, né, que ainda havia alguma disputa dentro do PT, né, até meados dos anos 90, mas aí formou-se lá o campo majoritário, etc., e o Lula se tornou aquela figura inquestionável ali dentro do PT, e sem dúvida nenhuma é alguém que não vai querer ficar pedindo bênção para presidente da Câmara de Deputados Federais. E o Arthur Lira sabe disso, os demais deputados sabem disso, que é óbvio que mais cedo, mas tarde o Lula vai compor com eles, né? Se compôs com o Alckmin, no dia seguinte que ele ganhar, ele vai estar abraçando o Lira, etc, etc, ou quem for, seja lá quem for o presidente da Câmara de Deputados, mas ele vai querer, com certeza, aumentar a parcela dele de influência, de decisão, etc, que é o que tudo indica não é o que o Centrão deseja. Então, o que o Centrão deseja, né, por meio dessa proposta aí de semipresidencialismo, é basicamente sacramentar esse processo que já está em curso na política brasileira, no mínimo de 2013 em diante, né, que é essa parlamentarização da nossa política, né, uma perda de protagonismo acentuada, severa,
do Poder Executivo, né, em que a gente chega aqui no ponto em que simplesmente o presidente da República é basicamente decorativo, né? E que tem tempo para ficar indo na estrada, ficar acenando para motorista, tira todo, a cada 2, 3 meses ele está lá tirando férias em Angra, subindo iate, cantando funk lá com os apoiadores dele no iate, quer dizer, é decorativo, né? Vai lá, ele basicamente está só circulando, acenando na estrada, é o que resta para ele fazer, né? Ao que tudo indica, as grandes decisões do governo Bolsonaro não passam pelo próprio Bolsonaro, né? Eles pegaram 2 semanas atrás, que teve aquele festival de música, o pessoal gritou lá fora Bolsonaro, não sei o quê, aí foram lá e conseguiram uma liminar dizendo que era, da Justiça Eleitoral, dizendo que era propaganda política irregular. Aí o Bolsonaro depois ficou bravo porque fizeram aquilo, né? Ele achou que foi um tiro pela culatra. Quer dizer, as pessoas fizeram aquilo sem consultar o Bolsonaro, né? Então, ao nível da figura decorativa que ele é, né? As pessoas simplesmente tomaram uma decisão, levaram adiante a decisão e ficou sabendo depois, né, que as pessoas fizeram isso. Então, o que a gente tem na política brasileira nos últimos anos, basicamente é isso, né? E por fim, quando a gente tem um efeito colateral muito negativo dessa, só para encerrar aqui não fala, dessa parlamentarização da política brasileira, é que a perda de protagonismo do poder executivo, o fortalecimento dos poderes e da capacidade de iniciativa do legislativo no Brasil, ela veio acompanhada por por um tremendo retrocesso em termos de transparência na política brasileira. Tremendo retrocesso, né? Estamos orçamento secreto, recentemente uma interpretação não muito ortodoxa da lei de proteção de dados, né? Por exemplo, antes eu como pesquisador, eu entrava no site da Justiça Eleitoral e baixava a lista dos filiados aos partidos aqui no Mato Grosso do Sul, que é uma informação pública. Aí eles falaram, não, mas não pode porque é informação pessoal, né? Mas como é uma informação pessoal, o partido não pode ser uma coisa assim tão secreta, né? Então, assim, há um decréscimo, um retrocesso muito grande na transparência, né? Na transparência da política brasileira, vis-à-vis com essa ascensão do legislativo na política brasileira. Claro que as coisas não precisam ser necessariamente assim. E óbvio que eu não estou aqui estigmatizando ou dizendo que necessariamente um governo de deputados federais e senadores é um governo corrupto, intransparente, etc, etc, né? Opaco, etc. Né? O que eu estou afirmando é que este grupo que está nos governando tomou essas decisões porque não há contrapeso ao poder deles. Quem forma o contrapeso ao poder do Lira? Atualmente ninguém, né? Porque o STF está lá no canto deles, eles só não querem ser atacados pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas, né? Todas as decisões, digamos assim, mais heterodoxas, como esse processo que o Alexandre de Moraes está tocando, mandou prender lá o Daniel Silveira, etc., é porque assim, eles não querem ser atacados pelo governo Bolsonaro. Então, assim, o que o Centrão está lá fazendo, deixa eles quietos lá fazendo, desde que não envolvam o STF, né, nisso. Então, não existe um contrapeso atualmente. Antes havia ainda esse jogo de contrapeso entre executivo e legislativo. Ora, se o Congresso Nacional, se a maioria do Congresso Nacional é maioria no governo, também não tem mais esse contrapeso, e a gente tem aí um decréscimo nessa digamos, um mau funcionamento dessa parafernália da democracia liberal, que é a separação dos poderes, não? O check and balance, e assim por diante. Não tem mais tanto freios e contrapesos, porque, na verdade, não tem um contrapeso significativo ao poder do Lira, ao poder do Centrão, e assim por diante, né? Porque há a gente está observando esse processo de enfraquecimento da onda da nova política dos últimos 10 anos, né? Tanto é que a gente observa aí, não há praticamente nenhum novos grandes movimentos, e os principais líderes e protagonistas disso hoje estão todos em governo, seja o Carla Zambelli, o MBL, etc., todos estão aí já no poder, no governo, etc., já não representam mais nenhuma grande renovação. Então, não tem esse contrapeso nem vindo da sociedade, nem do próprio sistema político. Então, eu penso que a nossa conjuntura, o elemento mais importante da nossa conjuntura é esse, essa parlamentarização da nossa política, e eu penso que, independentemente de quem ganhar, Lula, Bolsonaro, Ciro, terceira via, etc., vai ter que lidar com isso. Esse vai ser o desafio, um dos grandes desafios políticos, né, além da própria reconstrução do Estado brasileiro, que foi dizimado pelas, né, aí no SUS, o MEC, etc., estão acompanhando aí, além dessa reconstrução administrativa, né, de recomposição
dos sistemas, das normas, dos órgãos, etc. Acho que o grande desafio político, sem dúvida nenhuma, é o que a gente vai fazer, o que vai ser feito de nós com com esse elemento aí uh, que domina a cena política brasileira atualmente. Certo, gente? Bom, era isso que eu tinha para falar. Acho que eu falei bastante aqui, não vou estender muito mais. Agradeço aí mais uma vez o convite. Ô, Daniel, muito obrigado. Acho que você ficou mais ou menos dentro do tempo, não extrapolou muito, não. A gente agora vai abrir aí uma rodada para quem quiser fazer questões, apenas pedindo para a gente ser o mais breve possível nas nossas questões, para evitar, como já aconteceu em outras oportunidades, que a pessoa faz quase outra palestra para fazer uma pergunta. Então, a gente está liberado aí para caso alguém queira fazer algum questionamento. Bom, enquanto as pessoas vão pensando aí, Daniel, eu tenho uma questão que achei legal que você tudo falou, principalmente esse marco seu de 2013. Se a gente imaginar um pouco a política brasileira de 88 para cá, né, da Constituição de 88 para cá, a gente viu que, na verdade, existiam dois blocos na política brasileira, um mais à esquerda, outro mais à direita. O bloco mais à esquerda, liderado pelo PT, né, e o mais à direita, liderado pelo PSDB, e essa formação política do Brasil figurou até 2014, né, até 2014. E o que a gente vê é que isso, se por um lado o PT conseguiu manter a sua liderança nesse campo mais à esquerda, do lado direito isso não aconteceu, isso se esfacelou completamente, e aí o que a gente percebe é que esse lado mais à esquerda, mais à direita, deu um salto para a extrema-direita, liderado pelo Bolsonaro, e o lado mais à esquerda, o que a gente vê hoje é o PT tentando abocanhar um pedaço daquele pessoal que estava no campo da direita, mas que está incomodado com essa posição da extrema-direita liderada pelo Bolsonaro. Aí a gente vê o PT caminhando mais para a direita mesmo, mais para o lado da esquerda. Então, só queria que você me confirmasse se eu estou errado ou estou certo nessa minha análise, e que você acha que o marco principal para o início dessa mudança, pelo que eu entendi, seria então 2013. Seria isso? Não sei se mais alguém quer fazer uma pergunta e a gente já faz um bloco só. Eu quero. Vai lá, Fausto. Aí a gente já responde tudo junto. Tá bom. Daniel, a tua exposição, no primeiro ponto, mostra a tua leitura de que há apenas um processo de continuidade. Tudo isso que acontece agora já acontecia antes. Eu tenho lido alguns autores aí que trabalham exatamente no sentido contrário, de interpretar que elementos novos, né, existem hoje na política. Hoje saiu um artigo do Augusto de Franco, onde ele chama a atenção porque ele chama de tribalização da política. Né? Então, é um fenômeno das redes, né? Segundo a visão dele. Então, isso explica por que o Lula, por exemplo, faz algumas declarações que são inexplicáveis para quem quer ganhar voto, no caso do aborto, por exemplo, porque ele precisa falar para a sua tribo, assim como o Bolsonaro precisa falar para a sua tribo, daí o seu processo de radicalização. Então, o problema, por exemplo, de terceira via é que os candidatos da terceira via não têm tribo. Não existe o simonismo, não existe o morismo. O morismo talvez exista numa certa medida,
Queria que você comentasse essa perspectiva também do que tem ligado a essa novidade das redes e da estruturação da sociedade. Daniel, só vamos fechar com mais o Paulo Cabral também pediu para falar, e com o Paulo Cabral você fecha esse ciclo, depois a gente abre outro, tá ok? Vai lá, Cabral. Daniel, 2013 eu enxerguei e permaneço enxergando como uma movimentação típica de classe média. Era a classe média não atendida nem pelo PSDB, nem pelo PT, durante aqueles 20 anos em que se alternaram no poder, e de repente ela explode. O pretexto era a majoração do preço do transporte público, mas de repente se assistiu toda aquela onda. A Dilma ainda captou e falou da necessidade de uma reforma política naquele momento, que não aconteceu. E depois a gente teve o que se seguiu. Como que você enxerga um movimento de classe média que, por definição, se define pelo não ser, tá? A classe média ela se define pelos atributos negativos. Ela nem tem os meios de produção para ser da burguesia e nem tem uma pobreza suficiente para poder se engajar no proletariado. Ela se define pelo não ser. E esse não ser é que vem, parece, pontuando a política brasileira. E aí, pondo um molho no que o Fausto disse, a terceira via. Parecem inúmeros representantes que poderiam juntar essa classe média, mas ela não tem essa capacidade de articulação, talvez por isso também a terceira via não se viabilize. Bola está contigo. Vai lá, Daniel. Bom, respondendo ao professor Firmino, de fato, a gente tem, claro, entre 94 e 2014, né, ao que parecia, ali no auge dos anos 2000, como uma espécie de processo de uma tendência à bipartidarização das eleições presidenciais brasileiras, né, e uma comparação meio distante lá com os republicanos democratas dos Estados Unidos. Né? Então, que a gente pega ali no auge, nos anos 2000, dos anos 90 para os anos 2000, dessas disputas, parecia que o sistema político brasileiro, principalmente o sistema partidário brasileiro, se encaminhava ali para uma estabilização em torno desses dois grandes atores, e que a política brasileira passaria a gravitar em torno disso. Né? Em 2013, 2014 em diante, a gente tem, 2018, na verdade, é a implosão do PSDB, né? O PSDB ficou lá, o Alckmin fez 4%, não lembro agora, mas foi irrisório perto, né, da história do PSDB, né, das eleições presidenciais do PSDB. E foi o fim. O que aconteceu, e eu concordo contigo, Firmino, é que muito se fala hoje em dia que tem que ter uma terceira via. Até já me perguntaram mais de uma vez, como que a gente pode fazer para sair dessa polarização, para acabar com a polarização? Eu sempre respondo o seguinte, olha, o problema, assim, a única forma de acabar com a polarização é uma ditadura, né? Porque a polarização ela faz parte da democracia. Toda democracia se estrutura em torno de disputas, né? Disputa pacífica, né? Onde não existe polarização é durante um regime militar, ditaduras, etc. O que acontece na política brasileira, que é específico da nossa conjuntura, não é a polarização, e sim a ascensão da extrema-direita. É essa característica que não estava presente na polarização anterior, que agora está. Polarização a gente teve entre Collor e Lula em 89, FHC e Lula em 94, 98, Lula e o Serra, Alckmin, Serra e Alckmin, depois a Dilma com o Serra. Então, tudo isso foi polarização. Né? Seja lá o que você defina como polarização, tudo isso, todas essas disputas foram polarizadas, muito polarizadas. E quando que não havia polarização? Não havia polarização na política brasileira em 68, quando Costa e Silva foi indicado em 67, né, quando ele foi indicado presidente pela junta militar, quando o Médici foi escolhido
em 62, ele morreu, né, 72, né, depois o Gás em 74. Ali não havia polarização, você tinha ali um grupo de pessoas, decidia, vai ser assim, acabou, né, então zero polarização. Quer dizer, se havia alguma polarização, era dentro da junta militar, né, a disputa lá entre os grupos diversos ali das Forças Armadas, mas na política como todo não havia. Então, a polarização ela faz parte da própria política, da dinâmica política democrática. O que a gente observa de 2018 em diante é a ascensão da extrema-direita, né? É o extremismo da direita, e aí o PSDB, que não ocupava esse lugar e não soube dialogar, né? Ele acabou perdendo esse terreno dentro desse campo eleitoral, né? Campo eleitoral mais à direita. E tanto perdeu muitos votos, etc. Então, o que o Bolsonaro faz é se manter nessa posição, que não tem muito para onde ir, e, é claro, o Lula, querendo ganhar, também vai, né, nessa direção, coloca o Alckmin ali, etc., né? Embora tenha dado essa entre aspas, escorregada do ponto de vista aí de certos apoiadores, ter falado sobre aborto, etc., muitas pessoas comemoraram, outras criticaram, mas, em todo caso, assim, de modo geral, o saldo geral do movimento dele é em relação realmente em direção, eu não diria à direita, mas em direção ao centro, né? Mas como ele está à esquerda, caminhar para o centro é caminhar para a direita, a gente fosse fazer aqui uma metáfora, né, espacial da política. Mas eu acho que isso, no fim do bloco PSDB-PT, ele ocorreu por causa da ascensão da extrema-direita, sem dúvida nenhuma. Né? A política brasileira ficou mais, né, por vários motivos, né, o pêndulo da política brasileira se inclinou mais para a direita, e inevitavelmente, né, todos os partidos ou candidatos que queiram, principalmente presidenciais, né, ter algum tipo de sucesso, vão ter que ir nessa direção, né, caminhar para essa direção. Respondendo a questão colocada pelo Fausto, né, da continuidade de mudança, de fato, assim, talvez eu tenha exagerado um pouco aqui na minha caracterização da continuidade. É claro que há também rupturas, há mudanças no governo Bolsonaro. Aqui eu avalio que, de modo geral, né, em meio às mudanças, eu penso que é mais, em certa medida, é uma mudança dentro da continuidade, a gente poderia dizer assim. Né? E esse fenômeno das tribos, né, há um lulismo, há um bolsonarismo, existiu um certo humorismo, de fato, né, mas como o Moro é um candidato mais à direita, esse lugar já está ocupado pelo Bolsonaro, não tem para onde ele ir. Né? E a terceira via não tem voto. Né? A princípio, pelo menos na atual conjuntura, pega as pesquisas ali, o Ciro Gomes, que está estável ali em terceiro lugar, eventualmente em quarto, mas está ali em terceiro, quarto lugar, continua sempre com os 10% dele, que ele sempre fez, e vai, provavelmente, até o presente momento, estar fazendo de novo. Então, assim, e se a gente voltar lá atrás, o momento em que a terceira via teve mais força foi com a Marina Silva, né, 2010, 2014, que ela ficou em terceiro lugar, tendo mais de 20 milhões de votos, etc., etc., e depois apareceu, fez 900 mil votos ali em 2018, né? Exatamente porque já não havia mais espaço para essa terceira via. Já em 2018 já não havia muito espaço para essa terceira via, né? Você pega ali, houve claramente o protagonismo das duas grandes PT de um lado, né, do lulismo, do Haddad, do outro lado o Bolsonaro ocupando esse lugar que antes pertencia ao PSDB. Então, acho que mesmo havendo esse fenômeno das tribos, esse fenômeno das redes, né, e o Bolsonaro explorou muito isso, né, ele e a equipe dele souberam explorar muito bem esse lugar, esse novo lugar, essa nova praça pública, vamos colocar assim, que são as redes sociais, né, mas se a gente observar do ponto de vista dos conteúdos, né, do discurso, etc., de fato a mais continuidade, né? E é uma continuidade, inclusive, ao que era a política brasileira anteriormente, né? Porque o Bolsonaro, na campanha de 2018, ele bateu muito no martelo da corrupção, né? Das pautas morais e da corrupção, que não era uma novidade de 2018, né? Essa questão da corrupção, a gente pode voltar lá no mensalão, depois, né, pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem ali uma espécie de Big Brother do STF, que foi quando houve o julgamento do mensalão, né? Que não era televisionado, estava na Globo News, ou acho que a TV lá da Justiça, acho que a TV do STF, não fugiu o nome agora, acho que a TV Justiça, nunca deve ter sido tão assistida, né? Então, houve toda essa televisionização, essa cobertura jornalista, televisiva, como, né, acho que nunca tinha havido, talvez, isso na história das mídias brasileiras. Então, assim, há essas novidades, mas todas essas novidades, elas estão muito mais no meio do que na mensagem, né? Eu acho que existe novidade, sim, né? Mas elas estão muito mais no meio do que na mensagem. A mensagem, eu acho que acaba sendo ainda algo já estava presente na política brasileira, né? O Paulo Cabral fala de 2013 com relação à classe média. Eu penso que talvez eu enxergo ainda 2013 como algo muito heterogêneo, né? Eu não sei se eu conseguiria caracterizar
a população que foi às ruas como sendo, talvez majoritariamente classe média, acho que talvez até concordaria, pelo menos aqui em Campo Grande, quando eu fui, estava lotada lá Afonso Pena, de fato, não sei, a impressão que eu tive é que talvez classe média baixa, classe média, acho que talvez do ponto de vista dessa composição, não sei em outras cidades, né? Mas eu acho que também ali a composição era bem mista, talvez, né? Era bem mista, não devia ser só classe média. Agora, eu tendo a concordar contigo, Paulo, se a gente analisar o destino de junho de 2013, né? Falar, qual foi a consequência? Quem é que acabou capitalizando? Quem que conseguiu, digamos assim, surfar melhor nessa onda criada pelo junho de 2013? Sem dúvida nenhuma foi o ideário de classe média, um ideário que a gente poderia chamar assim, um radicalismo de classe média. O que é um radicalismo de classe média? Como você coloca, né? Muito bem, radicalismo, obviamente, de esquerda, comunista, operário, etc., etc., né? De transformação, de estrutura, etc., etc. Também não é radicalismo, né, vamos colocar assim, empresarial, etc., etc., de redução do Estado, blá, 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 né? O radicalismo de classe média é esse radicalismo do discurso anticorrupção. Isso é muito típico de classe média, né? O discurso anticorrupção que dominou a cena política brasileira em 2014, 2015, 2016, né? Porque a gente tem junho de 2013 e no ano seguinte já tem a Lava Jato, né? E a formação dessa breve tribo, que é a tribo morista, depois naufragou, né? As pessoas estão divididas, uma parte está com o PT, outra parte está com o Bolsonaro, né? Então, acho que, assim, na minha avaliação, eu penso que, mais do que a manifestação em si, eu penso que o que se seguiu posteriormente, houve, talvez, uma certa hegemonia desse radicalismo de classe média. Aí eu acho que eu tenderia a concordar, porque daí as ruas passaram a ser ocupadas majoritariamente por esses movimentos tipicamente de classe média, né? O Vem Pra Rua, o MBL, tem vários movimentos, agora não fugiu o nome, né? Mas acho que são os principais, né? Que ocuparam as ruas e, é claro, capitalizaram e passaram a protagonizar a política anti-PT, anti-Dilma, etc., né? E radicalizaram esse discurso. Radicalizaram nesse sentido, né? Que vamos reformar por completo, vamos eliminar os corruptos. Esse discurso radical nesse sentido de refundar o sistema político brasileiro, acabando com os corruptos, né? Bom, temos aí, se alguém mais tem alguma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Firmino. Sim, Ione. O Daniel mencionou que em 2013 foi um ponto de descolamento da sociedade civil com o sistema político e das organizações que surgiram, diferentes das organizações que existiram antes, que eram muito vinculadas com questões de comunidade, da sociedade civil. Essas organizações que surgiram, elas já são organizações bem mais ideológicas, que é o MBL, o Vem Pra Rua. Eles tinham um sentido bem nítido de atuação. A gente via para que lado que eles queriam ir. Agora, isso daí tem muita semelhança com o que acontece em outros países. Aí eu gostaria de saber, Daniel, como que você vê isso, se isso pode se repetir no Brasil com essa mais forte do que foi em 2013. Pode responder, Daniel, não tem ninguém inscrito, né? Assim, o que, de fato, né, não foi lá em 2013, de pegar o início da década de 2010, né, e é um cenário bem complexo, né, porque em vários países do mundo houve movimentos até certo ponto semelhantes, é difícil a gente comparar países, porque, né, são histórias diferentes, etc., mas a gente pega lá a Primavera Árabe, né, começou na Tunísia, o governo do Egito caiu, o Muammar Gaddafi na Líbia caiu, né, a Síria caiu, infelizmente, né, até hoje lá em guerra civil, né, cujo nome lá do Bashar al-Assad, né, ainda está no poder, mas a um custo, né, imenso, né, o surgimento lá, das consequências do surgimento lá do Estado Islâmico, etc. Então, a gente tem em vários países, né, pelo menos ali no norte do continente africano, no Oriente Médio houve essa chamada Primavera Árabe, né. Nos Estados Unidos houve também o movimento do Occupy em New York também, né, que foi um movimento também que tinha por objetivo, né, tentar renovar a sociedade civil. Era uma luta na sociedade civil meio anticapitalista, mas anticapitalista de uma forma diferente, né, do que era o comunismo, né, não eram necessariamente comunistas. Então há essa tentativa de renovar a parte da sociedade civil, que não é exclusivamente do Brasil, né.
e que muitas pessoas associam com a grande crise de 2008, né? A crise de 2008 teria, digamos assim, colocado uma série de novas questões, ou talvez não tão novas, né? Mas talvez tenham despertado novamente ali uma série de conflitos, toda uma perspectiva sobre o capitalismo financeiro, a financiarização do capitalismo, etc, etc. E talvez poderia ter relações. Então, isso é uma coisa que não é tão óbvia no Brasil, porque se a gente pegar os temas dos protestos de 2013, né, eram basicamente temas relacionados à qualidade de vida urbana, né? Era passagem de ônibus, mas era também uma série de questões de moradia, segurança, etc, etc, mas era meio que tudo, né? Atualmente, o que eu vejo é assim, eu não vejo muito espaço mais, pelo menos na conjuntura atual, para um novo ciclo de renovação da política brasileira a partir da sociedade civil. Eu acho muito... Eu vejo a impressão que eu tenho é de uma desmobilização, de um cansaço, em grande parte por causa do esgotamento do que foi a pandemia, né? A pandemia, com certeza, não ajuda em nada, porque as pessoas estão, claro, cansadas. Quem não está desempregado, né? Quem não está procurando emprego, quem não está num trabalho ruim, tentando encontrar um trabalho melhor, porque quase todo mundo teve perda de renda, né? A inflação aí comendo o salário das pessoas. Então, acho que isso tudo ajuda, tudo isso contribui para uma certa ressaca, para uma desmobilização geral na sociedade civil brasileira, né? Um outro elemento importante também, não mencionei, mas se a gente pegar a reforma de 2017, talvez um dos pontos mais importantes da reforma trabalhista de 2017, do governo Temer, foi o fim do chamado, né, que se chamava de imposto sindical, que é a contribuição sindical obrigatória, né? Até 2017, arrecadava-se no Brasil, anualmente, em torno de 3, 4 bilhões de reais, que eram distribuídos entre as centrais, sindicatos, federações, confederações e assim por diante. Então, uma faixa de 2 ou 3 bilhões de reais. Isso em 2017. 2018, 2009, isso caiu para 50 milhões de reais. Caiu, sei lá, 50 vezes. Então, isso praticamente matou a capacidade de ação das centrais, dos sindicatos, das centrais, etc., que basicamente não tem mais dinheiro também para fazer aquelas grandes mobilizações que elas faziam antigamente, né? Então, a gente tem um cenário de, até certo ponto, esgotamento, cansaço, ressaca da sociedade civil de modo geral e uma perda de recursos por parte desses movimentos, digamos assim, mais clássicos, ligados ao mundo do trabalho, né? Então, o que eu percebo é um cenário não muito otimista do ponto de vista, né, da renovação, seja na política institucional, né, tanto que a gente observa aí os velhos, a política aqui no Mato Grosso do Sul tem o Putinelli novamente, em primeiro lugar, uma pesquisa recente que eu vi aí, não sei se tem alguma outra mais nova, né, faz uns dias que eu vi, mas o Putinelli, aí tem um Trade disputando, né, então assim, a gente vai vendo, ao que tudo indica, né, nossa política, seja do Mato Grosso do Sul, seja do Brasil de modo geral, que tudo indica, a gente está aí um ciclo de retorno, né, para a gente estar voltando e não renovando. Então, eu não vejo muita perspectiva. E aqui no Brasil, o que tudo indica, né, o que a gente está observando é esse esgotamento, esse cansaço. Não vejo muita abertura, né, no atual momento para um novo ciclo de renovação da política, pelo menos não a partir da sociedade civil, né? Acho mais consolidação dos nomes que já surgiram do que, né, de renovação renovação da política de modo geral, né? Ok. Mais algum inscrito aí para fazer alguma questão? Senão a gente pode encerrar, né? Pode agradecer ao Daniel pela disposição de vir conversar aqui com a gente. Né, Daniel? Nós também, esse é um grupo ativo aí nas discussões políticas. A gente vai dar um tempo, mas a gente retorna, né? E queremos contar com você em outras oportunidades. Ok? Eu que agradeço, Firmino, Fausto, pelo convite aí. Estamos sempre à disposição. Eu tenho uma certa dificuldade, eu não participei das reuniões anteriores, eu tenho uma certa dificuldade porque eu tenho um filho pequeno, crianças pequenas aqui em casa, então esse horário mais ou menos é de dar banho, botar para dormir. Então, geralmente, assim, do começo da noite, eu sempre evito marcar compromissos, etc. Então, para mim é meio difícil esse horário entre as 5 e as 8 da noite, mais ou menos, é um horário meio crítico. Então, infelizmente, eu não consegui participar, mas o dia que eu dar uma ajeitada, eu entro mais também. Okay. Mas eu agradeço mais uma vez o convite de vocês. Ok. Nós aqui agradecemos. Ok, pessoal? Boa noite a todos.
E daqui a 2 semanas, no dia 24, né? Isso. A gente tem outra reunião, outro encontro. Ok? Professor Cristóvão Buarque. Professor Cristóvão Buarque. É. Okay? Um abraço a todos. Até lá. Um abraço. Vou fechar.